Felipe Luiz não vai poder contar com o zagueiro. Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois devem formar a dupla de zaga titular para essa partida. E com o desfalque do Danilo, o Flamengo chamou um zagueiro da base, o Iago, que ia viajar para disputar a Libertadores Sub-20. A delegação rubro-negra viajou, mas o Iago acabou desfalcando aí o time da base e se juntando ao profissional para ficar como opção no banco de reservas para esse jogo contra o Vasco. Além do Iago, o Flamengo tem outro jovem da base, o João Vitor, à disposição para a defesa aí no... Agora, não formou o Flamengo, qual o problema muscular do Danilo, né, Meme? Ali, ó, em dobro, amiga, só boleto que a gente recebe. Depois, numa fase da vida, só dobram os boletos, viu? Mas o Flamengo não informou qual é o problema muscular do Danilo, né? Só um problema muscular. Não informou. O Flamengo não informou nem que teve esse problema muscular. Isso foi uma apuração nossa, né? Que ele sentiu um incômodo e procurou o clube ali. E por isso está fazendo um trabalho especializado nessa semana, mas onde teria sido esse incômodo não foi informado e foi apenas um exame clínico, não precisou de passar por um exame de imagem. É um jogador que não preocupa, para o torcedor ficar tranquilo, pelo menos essa é a posição ali extraoficial do Flamengo, de que o Danilo vai voltar para o jogo de volta, para o segundo jogo contra o Vasco no Maracanã. A ótima apuração de vocês, como sempre, trazendo então essa informação que, mais uma vez, no clássico contra o Botafogo, reforçou o título, né, a alcunha de rei dos clássicos, porque decide jogos importantes, e o próprio Arrascaeta, que a gente tem dados do nosso gato mestre, e também é muito decisivo em clássicos contra o Vasco. São 15 participações diretas em gols em 19 partidas. Não pode reclamar de opção, Felipe Luiz, né, Gato? Não, o elenco do Flamengo é muito robusto, né? Um elenco muito forte, de muita qualidade, de muito equilíbrio, né? Você perde jogadores no jogo passado, o Everton saiu, o Everton se lesionou no jogo passado. Sim. Luiz Araújo entrou, manteve o mesmo padrão de jogo e até melhorou o Flamengo em alguns aspectos. Ou seja, tem um elenco muito robusto, mas as lesões pesam bastante. Você perder Michael e Cebolinha na sequência de 10 dias é difícil. Mas o Flamengo montou um plantel por isso. Eu ainda não sei se o Flamengo vai buscar ainda no mercado jogadores para o seu elenco, mas é um elenco muito robusto e esse tipo de elenco faz a diferença nesse momento. Quando os jogadores se lesionam, quando os jogadores são convocados para suas seleções, nacional ou os estrangeiros, ou estão vivendo um mau momento, uma má fase, os que entram conseguem manter o padrão de jogo da equipe. Olha esses números aqui, nação. Olha essa situação aqui, né? O Vasco que resolveu levar o jogo para o estádio Newton Santos, grama sintética, mas o espião do GE, tá, o gato mestre, acabou descobrindo que o Vasco é freguês do Flamengo jogando no Newton Santos. Tá ali, ó, o Flamengo tem vantagem sobre o Vasco no Newton Santos. Olha lá, ó, no próximo sábado o Rubro Negro fará o seu 109º jogo no estádio Newton Santos. Tá aqui os números, ó. Segundo o levantamento do gato mestre do GE, o aproveitamento do Flamengo no Newton Santos é de 65,6%. Em 108 jogos no estádio, o time soma 57 vitórias, 35 empates e apenas 16 derrotas. Ou seja, o Flamengo tem mais do que o dobro, tá? Tem mais do que o triplo, né, de vitórias jogando no Newton Santos, né? E 35 empates. Agora, olha isso aqui, ó. O Newton Santos foi palco de 13 clássicos entre Flamengo e Vasco na história, com vantagem rubro-negra. O Pedro foi liberado essa semana para os trabalhos de preparação física. Teve um treino aberto na quarta-feira lá no Ninho do Urubu que a gente pôde acompanhar um pouco. E ele fez o aquecimento com o elenco principal, né? Pela primeira vez aí depois da grave lesão sofrida em setembro do ano passado, expectativa muito grande pela volta do Pedro, e ele deve voltar aos treinos, ser liberado para treinar com o grupo só em abril. Então, em março, ele deve seguir ainda esse processo de transição, com alguns trabalhos no gramado, trabalhos com bola, já que ele está fazendo, mas para treinar com o grupo e voltar a jogar, deve ser mesmo em abril, Camila, mas já é um grande passo aí na recuperação do Pedro. Os torcedores ficaram animados com as imagens do Camisa 9 treinando no campo. É importante ver aí essa recuperação, lesão grave do Pedro, tá se recuperando. Daqui a pouco tá de volta ao Flamengo, quem sabe a seleção brasileira. Meus amigos, e isso anima bastante, né, o Flamengo ver essas imagens, né, do Pedro, que é o nosso atacante, né, o atacante aí que o Mengão... O Felipe já tá lidando com lesões, já no início já perdeu alguns jogadores importantes
E vai ter aí reforço. Não pode contar com o Cleiton, está cumprindo suspensão do TJD pela confusão lá no Clássico com o Botafogo. Mas vai usar os garotos ali, pelo menos como opção para a partida, né? Cleiton, que também é um menino da base. Sim. Só que é um menino da base que está 2 temporadas já no profissional, já excedeu a idade da base. Estourou, como a gente fala. Já estourou, né? A questão dos 2 garotos, o Iago e do João, são 2 excelentes zagueiros, super promissores. Na minha opinião, 2 jogadores com nível para a seleção, pelo menos de categoria de base. O Iago acabou de ser campeão sul-americano, foi capitão e campeão da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo, foi campeão mundial como capitão da seleção do Flamengo e foi fundamental